como registrar aulas quando se é professor polivalente. Exemplo dos anos iniciais. Primeiramente, acessei aqui o sistema. Aqui está mostrando as turmas que eu estou vinculado. Então, nesse caso aqui, diário de turma, estou vinculado a uma turma do terceiro ano. Vou clicar em visualizar para acessar essa turma. Acessando essa turma, eu tenho aqui algumas informações da turma. E aqui eu tenho cada bimestre do ano letivo. Quando ele está destacado assim, quer dizer que o bimestre está ativo para ser adicionado aulas, notas e frequências. Nesses tutoriais, nós iremos ver como registrar o diário de conteúdos, que é registrar as aulas. Então, eu vou acessar aqui primeiramente o primeiro bimestre. E aqui já temos algumas informações. Ó. O início e o fim do bimestre. Vale salientar que aqui é uma turma de exemplo, né? Um sistema de teste. Porém, quando vocês acessarem, vai estar aqui o período do ano letivo correspondente ao ano letivo que vocês vão trabalhar. Aqui vai ter o contabilizador de aulas registradas, a quantidade de aulas, e aqui abaixo a quantidade de dias registradas. Então eu vou acessar aqui o primeiro bimestre para a gente poder adicionar aulas. Acessando aqui o diário do primeiro bimestre, aqui eu consigo acompanhar já as aulas que eu já registrei. Então, ó, veja, eu já registrei a aula para o dia 8 e para o dia 3, para as disciplinas de arte, de história, de ciências, geografia, história e língua portuguesa. E para cada aula eu consigo ter algumas ações. Exemplo, eu posso editar essa aula, eu posso deletar e eu posso duplicar esse registro dessa aula. Aí no registro da aula temos o componente curricular, a data, as habilidades e a situação didática abordada. Vamos visualizar agora como a gente faz para registrar a aula. Então aqui acima temos o botão registrar a aula. Vamos clicar e a gente chega aqui nessa tela de registrar a aula. Então aqui temos a informação do bimestre, né? Data início e data fim. Temos esse gerador de dados que depois iremos ver como ele funciona. Temos aqui a opção de visualizar os dias não letivos, caso esteja cadastrado pela Secretaria da Educação. E aqui temos o formulário de preencher uma aula. Então, uma aula ela vai ser para uma disciplina. Então, vou selecionar qual a disciplina. Então, um exemplo, língua portuguesa. O sistema já vai me abrir um modal para eu selecionar qual é a habilidade para essa aula que eu vou utilizar. Então, eu posso clicar em cima da habilidade, selecionar, ela vai ficar azul, marcada. Se eu quiser desmarcar, é só clicar novamente sobre ela. E eu posso selecionar mais de uma. Posso também aqui pesquisar pelo código da habilidade que eu quero, caso ela não esteja aqui na primeira página. Podemos ver que pode ser que esteja em outras páginas. Terminei a minha seleção, clico em finalizar a seleção. As habilidades já vão aparecer aqui. Vou selecionar a data da aula. Essa data da aula ela é do bimestre, então a data da minha aula tem que estar entre o início e o fim do bimestre. Recapitulando que essa data aqui, esse período, vai ser correspondente ao ano letivo da sua escola. Então, para minha escola aqui, a data início do bimestre foi 3 de 12 de 2022. Mas eu vou colocar que essa aula aqui foi dia 15 de português. E aqui eu vou dizer qual foi a situação didática. Então, eu vou descrever aqui a situação didática. No meu exemplo aqui, eu só vou colocar teste. Então, para registrar a aula, clico em cadastrar. Cadastrei a aula, ele voltou para aquela tela de listagem das aulas já cadastradas. Deseja baixar um comprovante, você pode clicar assim, ele vai baixar um comprovante da aula que você registrou ou não, para ignorar. A aula cadastrada com sucesso, e aqui a gente já consegue acompanhar que eu cadastrei uma aula para o dia 15 com aquelas duas habilidades e a situação didática teste. Então eu posso aqui editar, deletar e duplicar. Vou clicar aqui em duplicar, a gente vê o que acontece, ó, duplicou o registro daquela aula, certo? Então eu registrei uma aula, mas eu sou professor polivalente e eu tenho mais de uma aula por dia. Por exemplo, eu tenho 2 aulas de português e 2 aulas de matemática. Então, tem como eu registrar as 4 aulas de uma vez só? Tem. A gente clica aqui nesse botão adicionar aula e o sistema irá adicionar mais um campo aqui para a gente registrar mais de uma aula. Então, posso clicar quantas vezes forem necessário. Então, tenho aqui 4 opções. Vou selecionar português, selecionar habilidade, escolher o dia da aula, no caso aqui, vou colocar dia 18. Colocar aqui teste, colocar português novamente, língua portuguesa, colocar dia 18 novamente. Agora vou selecionar matemática. Vou selecionar as habilidades de matemática, foi referente a essa aula, também do dia 18. Escrevo a situação didática da primeira aula, matemática, habilidade, e informo a situação didática. Terminei de preencher todas as informações, é necessário que todas essas informações que tem o asterisco estejam preenchidas.
porque elas são obrigatórias, senão o sistema não irá preencher. Então, preenchi meu formulário. Para salvar essas informações, eu preciso clicar em cadastrar. Clicando em cadastrar, tenho certeza que desejo registrar essas aulas. Ok, aulas cadastradas com sucesso. Desejo baixar o comprovante? Não. Então aqui já está as aulas que eu registrei, certo? Pessoal, bem simples cadastrar as aulas.